Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Então, pessoal, como não ficou muito boa, né, a questão da última aula do dia última aula foi dia 16, quando é que foi mesmo essa última quarta-feira? Foi do dia 21 de outubro, né, de engenharia econômica, e ficou, infelizmente, não estava muito boa a banda, né, então vamos verificar aqui como é que seria, um fluxo de caixa de um projeto de investimento, um fluxo de caixa de análise de investimentos tradicionais, envolvendo o valor do negócio, né, a questão de VPL, que é o valor presente líquido, e a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, a primeira coisa que se deve ter de um fluxo de caixa são os dados, né, o levantamento desses dados. É o mais complexo, né. Temos 3 passos aí: o levantamento dos dados referente a investimentos, certo? Que quando a gente vai fazer os investimentos, tem os investimentos iniciais referente à compra de máquinas, equipamentos, certo? Enfim, tudo o que precisa para ser gerido o negócio, correto? Então é muito importante que se tenha todos os dados do investimento inicial, inclusive de investimento em capital de giro. São aqueles para que a empresa possa, ou o negócio, né, o empreendimento, tenha sustentação financeira para os primeiros meses ou até o primeiro ano do negócio. Por quê? Porque não se gera imediatamente receitas referente a essa questão. Então, até produzir, até pagar os salários, os estoques e começar a entrar a receita, precisa-se de um capital de giro, tá. Então, nesse exemplo aqui que nós estamos tendo aqui, de uma empresa de placas eletrônicas, né, então a gente tem aqui investimentos fixos, certo? Ok, como um robô, máquina de solda, computadores, bancadas e outros. Enfim, todas as instalações, se tiver que ser veículos, por exemplo, uma empilhadeira, questões de instalação de automação do processo produtivo, seja ali refrigeradores, sejam tudo que vocês pensarem para o investimento inicial, até mesmo a construção da fábrica, né, construção física, né, da 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 construção do galpão e tudo isso. Então isso tudo tem que ser visto. Investimento de capital de giro, tá, 65.000, então é 270.000 fixos e em capital de giro 65.000. Outra questão também que tem que ser levantada seria a produção inerente a isso, certo? Então a produção que vai ser feita, né, com esse investimento. Então aqui, por exemplo, é 500 placas por dia em 360 dias, tá. Então essa produção é referente ao quê? Ao equipamento que se tem. Não se pode botar qualquer número, certo? Então, mais ou menos o seguinte, um restaurante tem aí, vamos lá, se vocês vão fazer um restaurante, por exemplo, né, tem 20 mesas, de 4 cadeiras. Então, o máximo que pode aí ter, isso considerando o tempo médio de atendimento e tudo, e de que, as pessoas vão se alimentar em torno de 30 minutos, então o máximo de rodízio que você vai ter aí de operação das 11 até as 15 horas, por exemplo, você tem que fazer esse cálculo. Então tudo tem que ser calculado dentro de o quê? De parâmetros
realistas e não utópicos e sem sentido. Senão de nada vale o projeto de investimento, tá. Então aqui é importante o levantamento aqui da produção que vai ser feita, certo. Aqui é apenas um exemplo didático, então está bem aqui com números bem redondos, né, tá certo. Eu não represento a total realidade, é apenas um exemplo. Preço de venda unitário, outra questão também importante, né, é aqui o preço de venda, quanto que vai ser vendido, no caso aí é 4,10 por placa, né, por placa, preço unitário, e os custos fixos também durante o período, no caso aqui de um ano, né, de um ano. E o custo variável que é inerente à produção de uma placa, né, certo. E tem outras despesas, como administrativas, de vendas, certo. E o ICMS que incide sobre a receita que a empresa vai ter, e o imposto de renda da pessoa jurídica, mais a contribuição social, lucro líquido, que incide sobre o lucro da empresa, né, lucro antes do imposto de renda. E aqui a taxa de depreciação ao ano, certo, que isso tem um efeito sobre o lucro e, assim, no imposto de renda. Tá? E aqui o valor residual dos equipamentos, ou seja, lá no final, se for vendido, quanto que vai valer, quanto que se espera, né, de venda desses equipamentos. E a taxa mínima de atratividade, é o mínimo que a empresa quer, de retorno, né, certo? Então, essa questão aqui está tudo nos dados aqui, pessoal. Todos os dados aqui eu coloco em todas as células, certo? É importante destacar todas essas esses dados, e aí nós vamos para a construção aqui do fluxo de caixa, certo? Então nessa questão do construção do fluxo de caixa, ele é muito semelhante ao DRE, a demonstração de resultados de exercícios, tá? Sendo que aqui é colocado o que que é investido, o que tem de amortização de dívidas, que tem depreciação, e temos 2 tipos de fluxo de caixa, o do empreendimento e do acionista. Qual a diferença? O fluxo de caixa do investimento é como se a empresa, né, financiasse todo o investimento, tá? Enquanto que do acionista seria quanto de recurso próprio que vai ter o acionista e quanto de financiamento ou capital de terceiros que ele vai ter, tá. Então, com isso, no fluxo de caixa do acionista tem um abatimento desse financiamento, né, amortização da dívida, e a despesa financeira. Já no empreendimento não tem essa questão. Então, pessoal, nós temos que ver primeiro, calcular aqui o fluxo de caixa do empreendimento e a receita bruta, o que que é? A receita bruta é a produção e vendas que você tem por dia, a quantidade de dias e o preço da placa, tá? Aqui como forma didática, não, mais uma vez, não representa a realidade, aqui temos os mesmos valores de receita, tá? Então, quer dizer, isso na realidade não existe. No primeiro ano ele tem uma receita menor, no segundo ano um pouco maior, até atingir a maturidade do projeto que pode ser aí, dependendo no segundo, terceiro, quarto ano, mas isso depende de uma série de fatores que tem que ser analisado, tá. Mas o por quê? Porque a empresa tem uma capacidade máxima, então será que com essa mercado que vai ser estabelecido vai estar a plena potência já no primeiro ano? Então aí fica aí essa questão, tá. Alguns empreendimentos sim, até tem um efeito inverso, né? Muitas vezes, às vezes, como por exemplo, estabelecimento como um restaurante, pode ser que no primeiro ano ele como é um
diferenciada, uma coisa nova, ela tem muita demanda, né, tem muita receita. E depois começa a o quê? A a questão de demanda diminuir um pouco, né, certo? Depois nós temos o imposto sobre vendas, tá, que basicamente é o ICMS, mas tem também as questões inerentes, tá, a outros impostos, né. Tais impostos podem ser PIS, COFINS e IPI, aqui só tem o imposto ICMS, né, mas pode ser mais e deve ser mais, tá. Aí se tem a receita líquida, os custos fixos, certo, que é a soma desses 3 aqui, certo, dá 230.000. Temos os custos variáveis, que são esses 2 aqui, certo. Você dá 90 centavos vezes 500 vezes 360, né, ok. E aí você vai construindo o fluxo de caixa. Lembrando que no ano zero, eu tenho somente o investimento, que aqui é a soma dos investimentos aqui, né, ok. Aí você vai chegar a um saldo aqui de fluxo de caixa, certo. Isso que interessa, né, você monta tudo isso para chegar a um saldo de fluxo de caixa. Aqui então, pessoal, nós temos essas questões aqui que são importantes, né. Primeiro, a taxa mínima de atratividade, que foi estabelecido. Segundo, o valor do negócio, onde você tem o VPL de todo o fluxo de caixa do ano um até o último ano, certo. Aí você tem aqui o VPL líquido mesmo, né, que você vai aqui contrapor aqui com a questão do no período zero, né, que sempre é negativo aqui, porque é como se fosse uma saída de caixa, certo. Então você contrapõe. Quando é positivo, o VPL que está acima, né, do que se, eh, hã, preconizou, a taxa mínima de 18%. Então, aqui a TIR deixa bem claro a taxa interna de retorno, né, que pega todo o fluxo de caixa, que foi 18,64. Quando a VPL é positivo, quer dizer que a TIR é maior que a taxa mínima de atratividade. E aqui no fluxo de caixa do acionista, o que difere? Aquilo que nós falamos, a amortização da dívida e a despesa financeira. Da onde que vem? Aqui quando a gente verifica o sistema de amortização, né. Então, o que que é esse sistema aqui? É saque. Então você sempre tem aqui os juros, tá, mesmo durante a carência, ok, e a amortização da dívida. Em quanto tempo que essa amortização. Isso é transferido para cá, ó, pra amortização da dívida e a despesa financeira. Então, o lógico é que vai ter valores diferentes, e é lógico também aqui a liberação do financiamento. Tanto é que vocês veem que aqui a TIR vai ser maior, e é também o VPL. Por quê? Porque tem menos investimentos feitos pelos acionistas. Em vez de ter 335.000, que é do empreendimento, é aqui nesse exemplo 235.000. Está bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, e essa é a base, né, para de um projeto de investimentos tradicional, ok? Tudo de bom para vocês e bons estudos aí para vocês.